confrontador, Deus resgatador, profeta Isaías, grande profeta do Velho Testamento. E nós estamos vendo Isaías nesses domingos, sendo abençoados e adotando esse tema para esta caminhada. Mensagem do profeta Isaías: Deus confrontador, Deus resgatador. Hoje vamos focar em Isaías 47 do verso 7 ao verso 11. A palavra do Senhor, que tem um encontro marcado com você nesta manhã. Isaías 47, vamos focar dos versos 7 ao verso 11. E antes deste texto para hoje, vamos lembrar um verso-chave no profeta Isaías, Isaías 55, 6. Já conhecido de muitos aqui. Vamos dizer juntos este verso: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. E agora o nosso texto da palavra de Deus para esta manhã, Isaías 47, começando com o verso 7, é o nosso foco. Que a palavra do Senhor seja recebida com alegria em cada coração nesta manhã, e que cada mente esteja aberta e desejosa de ser instruída pela palavra. Que o Senhor assim edifique a cada um. Ouçamos a palavra do Senhor. Antes de começarmos com o verso 7, veja o verso 1 deste capítulo 47. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão, sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Então, o verso aponta para nós o contexto da fala que se segue e dos versos que vamos focar nesta manhã. Deus falando pela voz do profeta Isaías sobre o destino fatal, derrocada do império da Babilônia que haveria de vir. E então esta é a mensagem profética para a Babilônia, mensagem terrível e difícil de julgamento. E Deus continua falando através da voz do profeta sobre a Babilônia no futuro, começando agora com o verso 7, diz assim o texto: você disse: continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou essas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma: somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia: perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam. Quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça alcançará e você não saberá como conjurá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez consiga, talvez provoque pavor.
Todos os conselhos que você recebeu só a deixaram extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro. Não há ninguém que possa salvá-la. Capítulo todo difícil, mas na verdade a intervenção de Deus sobre o caminho da Babilônia, a história dela. Mas nesse capítulo todo dessa mensagem de julgamento há um interlúdio que seria como um responsivo, como que alguém que está ouvindo toda essa mensagem, a mensagem para por um instante e quem está ouvindo responde. Está no verso 4 isto. O verso 4 é distinto de tudo mais que está aqui. É uma resposta ao que está sendo dito. E seria então a resposta de quem? Do povo de Deus. O verso 4 diz assim: nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Queda da Babilônia. Aqui o profeta Isaías falando cerca de 700 anos antes de Cristo. Cristo veio. Depois da sua morte e ascensão, os apóstolos continuaram a pregação. E já mais para o fim do primeiro século, o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, a grande visão dele, da história e do fim da história. Então, João profetiza em Apocalipse cerca de 8 séculos depois de Isaías. Em Apocalipse 18 diz assim: depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor, e ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Em Isaías 47, o verso 11, diz Deus falando da Babilônia: você, no meio do verso 11, você não poderá proteger-se com um resgate. Não poderá se proteger com um resgate. E no fim do verso 15 diz: não há ninguém que possa salvá-la. Não há resgate, não há salvação. Mas o povo de Deus, no verso 4, diz: nosso Redentor, resgatador, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Esta é a palavra do Senhor. 1000 anos,
1000 anos seria quanto duraria o terceiro Reich. Terceiro Reich é como se identificava o império, o movimento alemão nazista que queria formar um grande império. Hitler e o seu partido, que toma o poder absolutamente, o partido do socialismo nacionalista, dizia que o terceiro Reich, isto é, o sistema de governo, o regime que eles tinham instalado, iria durar 1000 anos. E no pico do desenvolvimento econômico, financeiro e do poderio bélico, eles partem para conquistar as nações da Europa e fora da Europa. E a Segunda Grande Guerra acontece. Enfim, quanto tempo durou? Esses que pretendiam governar por 1000 anos, talvez 3 décadas. A verdade é que os grandes projetos políticos humanos passam. Os grandes projetos econômicos humanos passam. E isso tem sido alvo de muitos estudos. Um líder inglês, um erudito, formação em engenharia, militar de alta patente, durante o grande império, quando havia o Império Britânico, um homem chamado John Glubb escreveu em 1978 o livro O Destino dos Impérios e a Busca pela Sobrevivência. E ele, no seu estudo neste livro, entende que os impérios se levantam e terminam passando por fases. A primeira fase é dos pioneiros, depois a fase das conquistas, depois a fase do comércio, depois da afluência, depois do intelecto e finalmente a fase da decadência. Todos eles passam por esse ciclo e então acabam. O jornalista evangélico, aliás até batista, Carl Thomas, muito conhecido nos Estados Unidos, um jornalista de projeção nacional, escreveu em 2020 o livro A Data de Validade da América, isto é, dos Estados Unidos, a data de validade da América. E ele procura analisar os Estados Unidos à luz desta proposta, destas fases que John Glubb coloca no seu livro. Estas 6 fases. E Carl Thomas procura situar onde os Estados Unidos está e ele chega à conclusão que parece que está na última fase, a decadência, e ele então procura argumentar, levantar se há alguma possibilidade de redenção. Em 2008, a doutora Amy Chua, de origem família chinesa, mas norte-americana, professora de Direito na Universidade de Yale, escreveu o livro Dia do Império, um livro de 350 páginas. E ela, no seu estudo, tem um outro enfoque sobre impérios, analisando os impérios na história e depois focando um pouco nos Estados Unidos e a China também atualmente. Ela entende que um problema dos impérios é que a questão do multiculturalismo. Nenhum império pode acontecer se ele não conseguir agregar e ajuntar pessoas de culturas diferentes. Essa é a força dele, mas também que se torna fraqueza depois, quando então isto se torna ponto de conflito e desintegração. Ela fala sobre a perda da cola. A perda da cola. Enfim, a verdade é que, olhando de um lado ou de outro, sabe-se que os impérios passam. A história humana é uma história de impérios. Em todo o tempo, o ser humano viveu diante de algum império que teria um domínio sobre o mundo em alguma forma, em alguma medida. Podemos olhar na história a sucessão de impérios, dos assírios, depois a Babilônia. Temos o império que se segue, Medo-Persa, depois o império grego, o império romano vem, temos o império mongol também, o otomano, e temos o império espanhol, a Espanha foi um império, temos o império britânico, como foi grande
o Império Britânico, se nós, só para aquilatarmos um pouquinho, estava debaixo da Inglaterra a Austrália, que é um continente em si mesmo. O Canadá estava debaixo da Inglaterra, a Austrália debaixo da Inglaterra, do Império Britânico. O Canadá também. Índia, tremenda Índia enorme, debaixo do Império Britânico. Dizia-se que o sol nunca se punha sobre o Império Britânico. Quando estava se pondo aqui, estava nascendo já em algum lugar que a Inglaterra dominava. O Império Americano, reconhecido nos nossos dias. A comunidade europeia que surge para fazer frente à hegemonia norte-americana e dar à Europa uma voz e uma presença. E discute-se nesses dias qual é o papel da China. O Império Chinês estaria então tomando conta. Enfim, impérios em todo o tempo, e um vem, cai, o outro sobe. E no texto aqui de Isaías surge a palavra Babilônia, um império. E Apocalipse vai voltar esta palavra. O apóstolo Pedro, na sua carta, também fala da Babilônia. A Babilônia, nas Escrituras, a Babilônia é um fato concreto e real, existiu na história, como a história reconhece, sabe, conhece os detalhes. Foi esse império lá no passado. Mas a Babilônia nas Escrituras, além de se referir para aquele império específico, a palavra Babilônia nas Escrituras se refere aos impérios em geral no mundo, na história do mundo, que se levantam aqui e ali. Impérios chamados de Babilônia, porque há esta metáfora da Babilônia para todos os impérios, porque há um comportamento comum a todos eles. Eles se tornam exaltados e logo a cultura se torna aquela que entende que ela é autônoma de Deus, diante de Deus, não precisa submeter-se a Deus. E todos os impérios então têm uma data de validade. Eles até muitas vezes surgem e Deus usa até para cumprir algum objetivo, como ele usou a Babilônia para a correção de Israel. Mas ele mesmo diz aqui no profeta Isaías que a Babilônia abusou do seu poder, foi muito além, foi cruel, e então tem a data de validade. Surge Ciro, que cria o Império Medo-Persa, derrota a Babilônia e toma então o poder. É um novo império agora, o Império Medo-Persa. E Ciro é dito por Isaías que é o ungido de Deus, é o servo de Deus, porque ele, quando derrota a Babilônia, liberta o povo de Israel para voltar para a sua terra e reconstruir Jerusalém e retomarmos então a história da salvação. Mas Ciro também não reconhece Deus, ele também tem uma data de validade para vencer impérios aqui e ali. E o que Deus diz à Babilônia aqui, verso 7, a Babilônia diz: continuarei sempre sendo a rainha eterna. E Deus diz em seguida no verso 8: agora então escute, criatura provocadora. E o verso 11 diz: uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Repentinamente. E é interessante que Ciro chega à Babilônia e derrota praticamente sem luta no momento todo o império ali da Babilônia. Essa atitude dos impérios de se auto-exaltarem e acharem que então são soberanos e acima de tudo, é um comportamento de quem? De seres humanos. E quando nós ouvimos a mensagem da palavra de Deus esta manhã, em relação a esses grandes projetos políticos e econômicos e a atitude errada deles, temos que lembrar que isso nasce no coração humano e está presente de forma menor, então, em cada coração humano. Quando nós olhamos então a mensagem do Senhor aqui nesta palavra para os grandes poderes, vamos lembrar desta palavra em nossas próprias vidas, nos nossos pequenos impérios. Todos nós temos o nosso. Construímos uma área de domínio e procuramos até expandir através dos anos. E o que acontece com os grandes poderes políticos e econômicos acontece facilmente no nosso coração. Recebamos a palavra nesta manhã, meu irmão, minha irmã. E você que aqui talvez não conhece ainda Deus,
que ela possa levá-lo a reconhecer também o caminho equivocado, o perigo, e voltar-se para o caminho correto. A verdade que a palavra de Deus nos ensina aqui em Isaías é que impérios são datados. Impérios são datados. Quando você compra um produto alimentício, você tem lá a data de validade. Remédios têm data de validade, não é verdade? Tempos atrás, eu lembro que um médico me receitou um remédio, eu lembrei que eu tinha em casa, chegando em casa, não estava bem, fui à caixinha de remédio, achei o remédio que o médico tinha receitado e que eu tinha, me lembrava de uma outra ocasião, e automaticamente puxei o comprimido, tomei água, desceu. Depois eu fui lembrar de olhar a data. E estava bem vencido. E eu comecei a pensar se não estava algo acontecendo aqui. Será que eu tenho mais quanto tempo de vida? A validade, por melhor que seja. E assim são os impérios humanos. Seja pessoal, na sua vida, na vida de qualquer ser humano, sejam os grandes blocos. Por isso que nós, meus irmãos, temos que ter uma visão bíblica do mundo. Porque é muito fácil, nós que vivemos sempre, como todo ser humano na história, à luz de algum grande projeto político que acontece, ou que nós achamos que vai se formar, no partido político, na ideologia, seja ela qual for, temos que tomar cuidado e ganharmos a visão sábia das Escrituras. Impérios são datados. Você conhece alguém que é tremendo no império particular enquanto indivíduo? Está datado. Você olha para impérios do presente na história humana e fica impressionado. Seja Estados Unidos, Comunidade Europeia, China, está datado. São Babilônias, são Babilônias. Considere então, meu irmão, sabiamente, minha irmã, e você que está aqui conosco nesta manhã, considere os impérios como datados, porque a atitude é sempre arrogante. O ser humano, nos seus projetos, nas suas conquistas, se torna arrogante. Diz aqui no verso 8 que a atitude da Babilônia era dizer a si mesmo que somente eu, mais ninguém, jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Babilônia é comparada a uma mulher aqui, uma princesa, etc. Em Apocalipse também. E aqui é dito que ela vai ficar viúva e sem filhos. Duas coisas que naquela época eram terríveis para uma mulher. Era visto como uma catástrofe. Não ter o marido, ficar viúva, desamparada e também perder os seus filhos. Então, essa é uma expressão de sinal de desgraça, de uma realidade desgraçada. E a Babilônia diz o quê? Somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva, jamais perderei os meus filhos. Esta arrogância tão comum ao coração humano, comum aos impérios, que se tornam que orgulhosos, egocêntricos, adoradores de sucesso, pensam e veem-se a si mesmos como eternos e se tornam cheios de luxúria. E então, finalmente, de descrença, afastamento total de Deus, ignoram a pessoa de Deus. Veja só o perigo para o coração humano, para o projeto humano nos poucos anos que tem aqui neste mundo individualmente, e também para os grandes projetos políticos que podem durar por algumas gerações. A atitude é sempre esta arrogância. E vem então sempre esta atitude de ser autocentrada, isto é, centrada em si mesmo, centrada no próprio ser humano. Sempre surge um tipo de humanismo. O ser humano é a própria verdade. Eu sou minha referência, sou poderoso demais. E Deus diz a Babilônia que sua sabedoria e seu conhecimento a enganam. E como enganam? Nos nossos dias nós vemos isto de forma tão clara, como o ser humano centrado em si mesmo, sem Deus, achando que a realidade, a sua vida, até o seu próprio ser, é algo aberto e indefinido para ele formar e criar aquilo que ele quiser, tornar-se o que ele quiser.
Sua sabedoria e seu conhecimento o enganam, trazem você a uma ilusão, E há esta ideia então de uma soberania. Eu sou o poder maior. Diz aqui a Babilônia: ninguém me vê, somente eu e mais ninguém além de mim. No verso 10, não há ninguém me olhando. O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre falava que era impossível viver-se debaixo de um olhar que nos viria, que nos olhasse o tempo todo. Isto é, quem é esse olhar? Deus. A Babilônia, da mesma forma: ninguém me vê, somente eu e mais ninguém além de mim. A arrogância humana toma conta, e é preciso ter tempo de validade, e tem por causa disto. Ainda que possa algum império criar algumas coisas boas, também vem esse caminho da arrogância, e a justiça de Deus age. E nesses impérios entra sempre o que? A crença falsa. Considere os impérios como datados, porque a crença que domina é falsa. Aqui nós temos o caminho da Babilônia, o que? Ignorando Deus eterno e verdadeiro, único, para buscar se entregar ao misticismo e às crendices. Aliás, o coração humano, ao abandonar Deus, sempre vai se jogar a misticismos e crendices. No verso 12 diz: continue então, Deus falando da Babilônia, continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com as suas feitiçarias. E no verso 13: deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições mês a mês. Nós vivemos isso nos nossos dias. Nós vivemos o dia da espiritualidade chamada alternativa. Por que alternativa? Porque se a cultura nossa foi impactada no passado pela visão cristã de vida e de história, de existência, note bem, foi impactada. Não que a nossa cultura foi cristã, não que o nosso país ou qualquer outro foi cristão. Nunca houve um país cristão, e eu creio que é até impossível. Mas houve esse impacto. A visão de vida era influenciada pelo cristianismo, pela visão bíblica. Mas nos nossos dias, então, a alternativa, isto é, que discorda, que abandona esta visão. O cristianismo não é mais algo que é um senso comum. E o que adentra logo o que? O panteísmo, Deus é tudo. E vem nesta toada, vem o budismo, principalmente, mas também o hinduísmo, sempre nesse panteísmo. E há o surgir e a busca do espiritismo como resposta. E nós vemos nos nossos dias, inclusive, expressões de animismo, religião que era considerada muito primitiva. O que é animismo? Entendia-se que a natureza, como a árvore ou uma rocha, era dotada de espírito. Então a religião procurava se relacionar com aquele objeto físico, entendendo que há uma espiritualidade ali. Como isto é comum nos nossos dias. Eu tenho visto aqui em Bragança Paulista pessoas abraçarem árvore e ficarem abraçadas com ela. Quando se perde Deus, o que acontece? Aí tudo serve, se busca de tudo. Então cristais, florais, feng shui, energias, contatar espíritos, pensamento positivo, incensos, meditações, astrologia e a terra mãe Gaia. Sim, nós entendemos que há uma interligação na natureza em relação à sobrevivência, mas a teoria Gaia vai muito além. Há uma divindade que devemos cultuar,
que é a terra. Meu irmão, a terra realmente é interligada, é uma criação que Deus assim fez, um sistema tremendo e maravilhoso, mas é uma criação de Deus, não é uma deusa, não é uma deusa. Mas enfim, aí está a espiritualidade alternativa nessas fases que nós vivemos. Então há um abandono de Deus, ou o abandono da sua exclusividade. Se não se abandona a Deus totalmente, continua se afirmando que há uma crença, eu creio em Deus, mas se abandona a sua exclusividade e se mistura Deus junto, ou entende que pode se colocar junto Deus e estas outras coisas todas. Cristais, florais, feng shui, energias, contatar espírito, pensamento positivo, incensos, meditações, astrologia e Deus junto em tudo isto. Se não abandonam Deus totalmente, abandonam a sua exclusividade. Abandonam a verdade que somente Ele é soberano e somente Ele é Deus. Abandonam também a suficiência de Deus. Se Ele é quem Ele é e eu não preciso de mais nada. E mais, será uma mentira, um erro que Deus não coaduna buscar qualquer outra coisa, porque buscar qualquer outra coisa é declarar uma mentira, a mentira de que Ele não é suficiente em minha vida. Quando eu conheço a suficiência de Deus, tudo desaparece, não sinto necessidade de mais nada disto. Mas abandonam-se o conceito de pecado, e a crença em Deus passa a ser uma crença nesse misticismo que toca muito o emocionalismo e não a questão moral do ser humano. Todos esses exercícios não vão tocar no conceito de pecado, vão tentar negar inclusive, e por isso não há uma necessidade para a graça de Deus, não há uma necessidade para Cristo e o Cristo crucificado. Tudo isso passa longe, se é que alguma crença em Deus vai ficar longe do Deus revelado em Jesus Cristo, porque não há pecado no ser humano, não precisa-se de graça, não se precisa do resgate da salvação de Deus. Então a crença falsa habita, por isso que os projetos humanos, individualmente, políticos, econômicos, são datados. Considere, meu irmão, minha irmã, os impérios sempre como datados. Vivendo neste mundo, cuidado com o seu apaixonar, o seu entregar-se aos impérios, achando que eles têm a última palavra. Na verdade, a última palavra é que eles mesmos estão datados. Considere-os como datados, meu irmão, porque o julgamento é inevitável. A palavra de Deus avisa. Há o julgamento dentro da história. Citamos aqui tantos impérios, a Babilônia mesmo, o Medo-Persa, passou, o romano passou, o grego passou. O julgamento é inevitável. Diz o verso 9, estas duas coisas acontecerão a você. Aquilo que a mulher Babilônia disse não vai me acontecer, nem a viuvez, nem a perda de filhos. Deus volta a carga no verso 9 e diz, estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez. E Ciro vem, e realmente num dia o império cai, e cai de forma tremenda. No verso 11 diz, uma catástrofe que você não pode prever, cairá repentinamente sobre você. Veja a condenação garantida, e até repentina. E como é repentina? Deixe-me recordá-lo, a queda do grande império soviético, comunista soviético. Vivi no Brasil durante a chamada Guerra Fria. De um lado o Ocidente, Europa, Estados Unidos, do outro lado o Império Soviético. A China era pobre e pequena, economicamente falando. Armas nucleares dos dois lados, um apontando para o outro, em quantidades enormes. E morei também depois, parte desse tempo, nos Estados Unidos. E então conheci um pouco aqui no Brasil, e conheci de outra forma lá a experiência da Guerra Fria. Nos meios de comunicação nos Estados Unidos, seja rádio, televisão, era comum a programação ser interrompida sem aviso
por tipo de uma campainha soando por uns 30 segundos, um barulho irritante. E depois, em seguida, viram as palavras: este é apenas um alerta, um treinamento de alerta. Se fosse o caso de uma catástrofe, viriam instruções em seguida. Treinava-se a população para a possibilidade de uma catástrofe imediata. Mas onde está o Império Soviético? Acabou com uma guerra nuclear entre o Ocidente e eles, e o Ocidente venceu essa guerra nuclear? Não. O Império Soviético caiu num dia, literalmente, repentinamente. Não pense que o poder humano é absoluto diante de Deus. O julgamento é inevitável, a condenação é garantida e repentina, e pode ser muito repentina. E essa possível absolvição é impossível nos próprios termos e méritos dos impérios mundiais e dos impérios pessoais, meu irmão. Você, minha irmã, eu e você, nós não podemos redimir a nós mesmos dessas misérias nossas. O verso 15 diz: a Babilônia, não há ninguém que possa salvá-la. E o verso 10 diz: não há ninguém que possa resgatá-la. Não há ninguém. Nesse caminho que você caminha, o julgamento vem. Não há quem possa esconjurá-la, diz o texto. O julgamento é inevitável. Deus tem o seu dia para a arrogância humana, para os projetos ousados humanos contrários a Ele, longe deles. Projetos humanos contrários a Deus, que então são projetos que laboram na mentira, no erro, por melhor e grandiosos que sejam. Por isso Deus não pode coadunar com isso, é entregar sua criação aos caminhos errados e as consequências desses caminhos, que são terríveis, terríveis. Nos nossos dias nós vemos isto acontecendo na humanidade, o ser humano tomando caminhos ousados e terríveis. Até quando? Até quando? Mas a verdade é que os impérios são datados. Considere os impérios como datados, meu irmão. Não coloque o seu coração, sua esperança neles. Ao lidarmos com a realidade da vida, e precisamos lidar com a questão política, com a questão econômica, examine tudo. E talvez você vai dar até um voto de confiança a alguém, mas lembre-se que é um voto temporário, que tudo aí se corrompe, mas você não sabe o que está por detrás realmente. Você precisa se lembrar do coração humano. E qualquer voto que você dê de confiança precisa ser um voto pequeno. Precisa ser um voto de confiança, mas com desconfiança. Sempre. Porque corrupto é o coração humano, diz o profeta Jeremias. Quem o conhecerá? Considere os impérios como datados. Por isso, meu irmão, a redenção é necessária. A redenção é o único escape. Mas ninguém pode redimir-se a si mesmo, nem mesmo os impérios, no seu poder, na sua arrogância, não podem redimir a si mesmo. Como os autores que eu citei no início falam, o momento da derrocada. E nós conhecemos na história. E é assim também na vida do indivíduo e dos seus projetos, por maiores que sejam. É preciso uma redenção que não está no império ou no indivíduo. A redenção é necessária e precisa vir de outro lugar. Por isso que no verso 4, o povo de Deus, no meio desta palavra profética de julgamento para a Babilônia, humildemente confessa: nosso Redentor, nossa redenção é quem? O Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel, isto é, o único, separado, distinto, que nada tem a ver conosco. É o nosso Criador soberano. Ele é a nossa redenção. Ele é meu Redentor. E nós conhecemos essa verdade de forma magnífica em Jesus Cristo. A história da salvação, aqui Israel sendo derrotado, corrigido por impérios que Deus permite se levantar. E depois, quando tudo parece estar acabado, Deus trabalha, profetiza e acontece o retorno para a terra prometida. Para o quê? Para que seja retomado o projeto dele de salvação, a história da salvação dentro da história da humanidade. Uma linha paralela, mas diferente. A história da humanidade, os feitos humanos e a história da salvação acontecendo. E vai dar em Jesus Cristo, o nosso Redentor.
Deus, o Redentor no Velho Testamento, na voz profética, é o Deus que cumpre e realiza plenamente essa redenção em Jesus Cristo. Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso resgate. Pagou o preço na cruz. Sim, o pecado real, a arrogância humana de achar que pode ir sem Deus. Agora em Cristo, esta culpa, esta miséria, este erro grave recai sobre Jesus Cristo. Ele toma sobre ele a nossa culpa, para então termos um reencontro no perdão gracioso dado por Deus. O preço foi pago por Cristo, o perdão nos é dado pelo mérito dele, e encontramos uma vida com Deus. Deus é o Redentor, Deus é o resgatador, é em Jesus Cristo. Impérios mundiais, seres humanos da sua individualidade são autoiludidos, são orgulhosos, são hedonistas, são materialistas, são autocentrados, são gananciosos. É por aí que o coração humano caminha, se não houver a redenção do Senhor. Mas todos estão destinados à derrocada. Meu irmão, minha irmã, se você quiser olhar para o império, e você precisa olhar para o império, olhe para aquele que Apocalipse canta com 3 palavras. 3 palavras. Oratório, aleluia, de Handel vai colocar em música isso de forma magnífica. 3 palavras. Rei dos Reis. É esse reino a quem você deve dar o seu coração. É nesse reino que você deve se colocar e acreditar. É o reino que não é datado. Jesus disse: o reino de Deus já está entre vocês. E Deus conquista corações aqui e ali, em Cristo. E o reino de Deus sendo estabelecido. E então finalmente a consumação. Um reino verdadeiramente universal, onde haverá ali pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Um reino universal e um reino eterno, diz a palavra, para todo sempre. A redenção é necessária e não será encontrada nos reinos humanos, nos impérios mundiais e individuais. Por mais que nos impressione, eles são datados. Somente o reino de Deus em Cristo Jesus é para sempre. Vem à nossa mente, ou deve vir à nossa mente, o acontecido em Mateus capítulo 20. E ali narra que então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, 2 discípulos de Jesus. A mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, e prostrando-se fez a Jesus este pedido. O que você quer? Perguntou ele à mulher, a mãe. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja o coração humano, pensando em poder, em glória, exaltação. Disse-lhe Jesus, respondeu Jesus àquela mãe: vocês não sabem o que estão pedindo. E o texto continua: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E um sente à direita, outro à esquerda, isto é, no poder. Visão humana introduzida nos seguidores de Jesus Cristo. E isto acontece nos nossos dias. Pregação e culto voltado a dar ao ser humano poder, sucesso. O coração humano é o mesmo diante de Jesus, a ousadia de pedir isto.
E Jesus traz esta visão tremenda, revolucionária, maravilhosa e sublime. A grandeza de um reino que não é como os reinos do mundo. E um reino que trabalha com uma matemática ao contrário. O primeiro é o escravo e o mais importante é o que serve. É o reino resgatado por Jesus Cristo, pela graça de Deus, que inverte o coração humano. Quem é exaltado e glorioso é somente Deus. E nós somos servos eternos dele. Mas como isso é possível? O exemplo de Jesus, que se deu a si mesmo, veio para ser servido, diz ele. Eu vim não para ser servido, diz ele, mas para servir. E aí, diz mais, e dar a sua vida em resgate de muitos. Isto é, o Senhor Jesus Cristo nos resgata do caminho dos reinos deste mundo. Ele nos coloca no seu reino, nos resgata para ele, onde grandeza é vista de uma outra forma. Aí está o momento em que nós vivemos, o momento para prestarmos muita atenção. O que é que tem enchido os seus olhos, o seu coração, meu irmão? No seu próprio domínio, pequeno, maior, alguns de nós conseguem expandir bem. Como é que você caminha diante do borbulhar que acontece no mundo hoje, no país e no mundo em geral, em termos dos projetos políticos, econômicos? Uma luz apenas para nós entendermos um pouco o momento que vivemos, é aquela de Alexander Solzhenitsyn, autor russo, intelectual, erudito russo. Escreveu um livro que marcou a história, Arquipélago de Gulag. Passou muitos anos em campos de concentração na Sibéria, por causa da sua oposição ao sistema comunista na Rússia. Depois foi liberto desse campo de concentração e foi permitido a ele migrar para os Estados Unidos. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1970. Em 1978, morando nos Estados Unidos, foi convidado para falar na renomada Universidade de Harvard. E ele apresentou a sua palestra, entre outras coisas que ele disse o seguinte: eu passei a minha vida debaixo de um regime comunista e eu lhes digo que uma sociedade sem uma referência legal objetiva é algo verdadeiramente terrível. Mas, continua ele, a sociedade com nenhuma outra referência além do sistema legal não é também digna do ser humano. E agora ele está falando do Ocidente. Está falando dos nossos dias. A verdade não está em algo que nos transcende e que o judiciário vão acatar e procurar cumprir. Não, a verdade está no próprio judiciário. E ele continua. Toda a gloriosa realização tecnológica de progresso, incluindo a conquista do espaço, não redime a pobreza moral deste século, pobreza que seria inimaginável no século XIX. Ele vê a decadência moral, essa é a palavra dele. Não há progresso tecnológico, nem mesmo esse que conquista o espaço, que possa redimir o ser humano e a sua sociedade. Irmão, redenção é necessário já. Os impérios não redimem a si mesmos, nem a nós mesmos. Nem nossos impérios particulares podem nos redimir. Precisamos ser redimidos já da Babilônia de hoje. Império que domina a cultura, a sociedade. Deus em Cristo para nos resgatar e nos levar para o seu reino já. Mas o seu reino já que tem a consumação no futuro, a consumação tremenda. Verso 13, Deus diz a Babilônia: deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês. Fitadores de estrelas.
700 anos depois vem o Natal. Cristo nasce em Belém. Os evangelhos narram. Mateus capítulo 2 narra um dos eventos que acontece no Natal. Os reis magos vêm do Oriente, seguindo uma estrela que os conduz a Jesus Cristo. Vieram do Oriente. E a interpretação é que eles vieram da Babilônia, terra dos astrólogos, dos fitadores da estrela. Misturavam astronomia e astrologia, confundiam as duas coisas. E Deus os toma onde eles estão e usa algo de onde que eles buscam para tirá-los de lá e levá-los a Jesus Cristo. E o texto de Mateus diz que eles voltaram glorificando. Não mais a estrela. Não há estrela mais. Estrela foi embora, porque agora conhecemos o Rei dos Reis, aquele que vive eternamente. Qual é a pergunta dele quando eles chegam em Jerusalém? Onde está o Rei dos Judeus? Aquele profetizado pelos profetas. E voltaram glorificando. Meu irmão, minha irmã, cuidado com os impérios que enchem os olhos e intimidam o coração. Cativa. Considera-os como datados. Porque nós precisamos da redenção, sermos libertados das Babilônias, para estarmos no reino de Deus hoje e para sempre. Que o Senhor faça na vida de cada um assim nesta manhã. Vamos orar.